Sejam muito bem-vindos! É um prazer ter vocês aqui. Oi, oi, oi! Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Roberto Spadini e esse workshop de perfil 4 foi pensado para vocês, então é um prazer estar recebendo vocês aqui. Enquanto o pessoal vai entrando, vão colocando aí oi, de onde vocês são, conta pra mim. Se todo mundo que tá aí já sabe que é perfil 4, você já tem certeza, você já tá nessa caminhada há muito tempo, vai me contando aí um pouquinho de quem é você, enquanto o pessoal vai chegando e a gente vai dando início ao nosso workshop, nosso incrível workshop, o Pulo do 4. Esse workshop foi pensado com muito carinho, gente, eu tô há semanas em cima dele, olhando pra ele, pensando em quais os pequenos detalhes que eu posso trazer de informações que vai realmente trazer alguma diferença para a vida de vocês como 4. E eu fiz isso com base em toda a minha experiência de perfil 4. Eu trabalho com desenvolvimento pessoal há 10 anos, né? Eu tinha 23 anos, 23 para 24 anos, quando eu comecei a trabalhar com desenvolvimento pessoal. E não foi com Enneagrama, foi com outros treinamentos. Então, eu vou contando um pouquinho disso para vocês aqui. Então sejam muito bem-vindos. Oi, 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 quem tá chegando. Lembra de colocar aí de onde é que você é. Se você já sabe que você é perfil 4. Gente, eu comecei a minha jornada vou me apresentar aqui para quem não me conhece enquanto vocês vão chegando. Eu comecei a minha jornada de desenvolvimento pessoal trabalhando com treinamento de liderança, de motivação e fiquei muitos anos nessa área. E só depois então eu conheci o Enneagrama, eu conheci essa ferramenta e me apaixonei só um tempo depois, não foi à primeira vista o amor pelo Enneagrama, foi um tempo depois. Porque a minha descoberta como 4 foi um tanto quanto desafiadora. E então, mas depois que eu parei de trabalhar com esse outro treinamento, eu comecei a trabalhar na minha empresa, eu decidi focar só em Enneagrama porque ele realmente tinha feito uma transformação na minha vida. A partir do momento em que eu entendi a minha personalidade, eu entendi o que era ser perfil 4. Na prática, né? Não saber o ser perfil 4, né? Eu sou perfil 4, mas entender, levar isso para minha vida e sentir o que ser perfil 4 ocasionava, sentir o que ser perfil 4, né, transformava a minha vida. Isso foi fazendo grande diferença e isso transformou o meu antes e depois do Enneagrama. Como a maioria de vocês, quando fala em Enneagrama, diz meu divisor de águas, né, meu antes e depois, porque passa a dar um entendimento, uma clareza pra gente tão grande dessa ferramenta que a gente diz, meu Deus, como é que eu pensava assim antes? Então, esse workshop foi pensado com toda essa estrutura de 10 anos de treinamento e com toda a minha experiência com o perfil 4 e eu espero que vocês aproveitem muito. Todo mundo já pegou papel e caneta? Todo mundo já tá prontinho? Eu vou explicar para vocês antes de a gente dar início ao nosso workshop, que eu preparei aqui alguns exercícios, algumas coisas pra gente olhar. Eu vou contar para vocês como vai funcionar esse workshop, como vai acontecer esse tempo que a gente vai passar aqui juntos. Então, por que esse workshop surgiu? Qual é o objetivo dele, né? Um exercício que eu tava fazendo em mim, né? Eu sou terapeuta Theta Healing, eu sou coach, já fiz Reiki, já trabalhei com PNL e mais recentemente, o ano passado, eu comecei minha formação em Theta Healing, então sou terapeuta Theta Healing. Trabalho com essa ferramenta hoje, além de trabalhar com o Enneagrama. Então, eu tava fazendo um exercício de Theta Healing e aí uma das perguntas foi, ok, se você não precisasse mais, né, de dinheiro para trabalhar, se você não tivesse mais, sabe, precisar fazer algo que dê dinheiro, o que você escolheria fazer? Só por hobby, só por prazer, né? Essa foi a pergunta. E aí eu disse, meu Deus, se eu tivesse que... eu ia ter uma coisa que eu ia adorar fazer, era treinar pessoas do perfil 4, né? Era mostrar para as pessoas do perfil 4 tudo aquilo que eu aprendi nessa jornada, tudo aquilo que eu fui me desenvolvendo, porque eu acredito que é tão mágico e eu vejo os meus alunos, né, os meus clientes 4 que se transformam quando se conhecem, que viram realmente de uma lagarta para uma borboleta e saem, né? E eu fico assim, meu Deus, como é linda a transformação do 4, como é lindo esse desabrochar, né? E entendendo que isso nunca acaba, né? Principalmente no 4, essa eterna busca, ela nunca acaba, ela tá sempre acontecendo. Se eu quero fazer algo para o perfil 4, e aí surgiu, então, eu vou fazer algo para o perfil 4, eu vou desenvolver algo para o perfil 4 agora. E aí surgiu a ideia do workshop,
de trazer esse conhecimento para vocês, esse conteúdo todo, né, criado especial para personalidade 4. E também para aproveitar esse workshop para contar uma novidade para vocês, que é um novo lançamento que eu estou fazendo de uma mentoria para personalidades 4. Então é um trabalho que eu estou desenvolvendo exclusivamente para perfis 4, com foco em entender isso tudo que a gente vai olhar aqui, entender esse funcionamento, usando todas as técnicas de Theta Healing, de Enneagrama, de PNL, juntando tudo isso para desenvolver e transformar mais tipos 4 ainda em processo de transformação em borboletas e as borboletas que já se transformaram para voar ainda mais alto. Então eu vou contar para vocês no final desse workshop como vai funcionar essa mentoria, como vai funcionar esse projeto. Então a gente vai ter aqui agora mais ou menos 1 hora de workshop, onde eu vou trazer várias ferramentas para vocês e depois eu vou trazer essa divulgação dessa mentoria, desse projeto, vou explicar para vocês como ela vai funcionar, vou passar para vocês os valores de como ela vai funcionar. Quem tiver interessado já vai ter o link disponível. E quando acabar essa divulgação, eu volto para fazer um exercício final, que é um exercício de Theta Healing focado em personalidade 4, nos desafios da personalidade 4. Então, vamos começar o nosso workshop Perfil 4. Seja muito, muito, muito bem-vindo a esse momento. Estou muito feliz em ter todos vocês aqui, estou muito feliz em tanta gente que se inscreveu para estar aqui, mesmo quem não está ao vivo e que vai assistir depois, vai ficar disponível por 1 semana, né? Vai ficar disponível esse workshop por 1 semana totalmente gratuito, então estou muito feliz com todo mundo que se inscreveu e que está aqui. Então vamos começar, chega de conversa e vamos trabalhar? Ótimo! Gente, a primeira coisa que eu quero conversar com vocês é sobre algumas bases do meu trabalho, de como funciona o meu entendimento, né? Daquilo que eu acredito, pra gente falar a mesma linguagem. Então a primeira coisa que eu quero conversar com vocês é sobre o nosso funcionamento da nossa mente, tá? Onde as coisas começam a acontecer. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que existe uma parte da nossa mente que é consciente e uma parte da nossa mente que é subconsciente ou inconsciente, é a mesma coisa. Então nós temos muitas informações sobre a personalidade 4, por exemplo, armazenadas no nosso consciente. Por exemplo, né, vocês estão aqui, provavelmente vocês já saibam que são perfil 4, né? Vocês já sabem, vocês já tiveram essa descoberta que são perfil 4. Então, essa informação, por exemplo, ela tá aqui no consciente, porque eu descobri que eu sou perfil 4, então eu trouxe essa informação para o meu consciente. Isso é consciente para mim. Eu sei, por exemplo, que as minhas características é ser mais sensível, é ser mais criativo, é ser mais detalhista em algumas coisas. Eu sei que eu tenho muitos altos e baixos, eu sei que a minha oscilação de humor ela muda muito. Eu sei que às vezes eu me auto-saboto, me percebo em alguns padrões de auto-sabotagem. Ou seja, tudo aquilo que eu sei sobre a minha personalidade está aqui no meu consciente, né? Tudo aquilo que eu sei sobre tudo, sobre a vida, sobre mim, sobre o que está acontecendo, está no meu consciente, né? Está no meu processo consciente. Ou seja, eu sei que eu sei. Agora, nós temos uma parte que se chama subconsciente, que é coisas que a gente não sabe ainda sobre nós, sobre o nosso querido amado perfil 4 e sobre o universo, sobre tudo. Então, aqui nós temos um monte de, por exemplo, crenças armazenadas. E deixa eu fazer um adendo aqui para explicar o que é crenças, né? Se fala tanto em crença limitante ultimamente, né? Virou um daqueles temas que entra na moda, né? Vocês percebem que entre algumas palavras elas entram na moda e começam a ser faladas. E aí, a partir de um tempo, elas perdem o sentido daquilo, elas perdem o sentido do que elas significam. No próprio Enneagrama a gente vê isso com os vícios emocionais, com os pecados, né? Mas crenças, gente, é tudo aquilo que eu acredito. Crença não é bom nem ruim, né? Tudo aquilo que eu acredito, tudo aquilo que eu entendo do mundo, de mim, são crenças, são coisas que eu creio. Agora, o que é uma crença limitante? É uma crença, ou seja, é algo que eu acredito que me limita, é algo que eu acredito que não está me fazendo bem. Então, nós temos na personalidade 4 muita crença limitante
armazenado no nosso subconsciente, que a gente não sabe que isso tá ali, não sabe que isso tá ali nos atrapalhando e que acabam nos autossabotando. Então, muitas autossabotagens a gente não percebe. Por quê? Porque tá aqui no nosso inconsciente. Os mecanismos de defesa da personalidade muitas vezes estão aqui no subconsciente. Então, muita coisa está aqui. Aí, gente, o peso que mais ou menos o nosso consciente, o nosso subconsciente tem é de 10%. O que eu sei representa 10%. E o que eu não sei representa em média de 80% a 90%, gente. Nós temos muito mais informações armazenadas no nosso subconsciente do que informações no nosso consciente. Então, a gente tem muito mais coisas aqui. E também o peso disso daqui é sempre muito maior do que o peso do que tá aqui é muito maior do que o peso do que tá aqui. Então, por exemplo, né, eu lembro que quando eu descobri a minha personalidade, eu percebi, eu tinha muito padrão de reclamar, né? Nem todo perfil 4 tem padrão de reclamar e a gente vai entender isso daqui a pouquinho. Mas eu era muito reclamona, eu era a pessoa mais... eu vivia reclamando, vivia me lamentando, vivia fazendo drama, vivia nesse processo. E aí, o que acontece? Quando eu enxerguei isso, né, eu trouxe essa informação pro meu consciente, né, eu reclamo. E aí, o que acontece? Eu sei que eu reclamo, eu sei que isso não me faz bem, eu sei que não é legal eu fazer isso, e as pessoas diziam, sim, mas para de reclamar. E eu não conseguia parar de reclamar. E as pessoas diziam, para de reclamar, você tem que mudar isso, você tem que parar de olhar pro que falta, você tem que... E eu disse, gente, eu tô tentando, eu sei que eu tenho que fazer isso, mas eu não consigo fazer essa mudança. Eu sei que eu tenho que sair do drama, eu sei que eu tenho que sair desse processo que eu tô aqui. Eu já sei, eu trouxe isso pro meu consciente. O que, na maioria das vezes, vocês estão nesse processo. Eu sei que eu tenho que mudar, eu sei que eu tenho que fazer isso, eu sei que isso tá me atrapalhando. Mas eu simplesmente não conseguia fazer isso, eu não conseguia fazer essa mudança. Então eu sabia, entendia, mas não fazia mudança, não saía pra ação, para aquilo. E aí eu só fui entender isso muito tempo mais tarde. Por que eu não fazia essa mudança? Porque ainda aqui no meu subconsciente tinha algumas coisas amarradas e relacionadas ao meu mecanismo de reclamar. Ou seja, eu tinha alguns ganhos, eu tinha alguns benefícios em reclamar, eu tinha algumas informações inconscientes que pra mim era melhor estar reclamando do que não estar. Só que consciente, eu aqui agora dizendo, não, eu quero parar de reclamar, eu quero parar de fazer isso, eu quero parar de... Eu queria, mas inconsciente eu não queria. Então o que acontece? A gente entra nesse padrão de não perceber que 90% das coisas estão no meu subconsciente e 10% no meu consciente. Então eu posso fazer o que eu quiser aqui. Se eu não tomar consciência do que tem aqui, a mudança não acontece. E esse é o primeiro ponto que eu quero bater na tecla com vocês. A gente fala muito, né, nos treinamentos de Enneagrama, a gente fala muito com as dicas, né, que a gente ouve para personalidade 4, o que fazer, e a gente fala muito, tipo assim, tem que ir para flecha 1. A maioria das pessoas sabe, né, que um dos caminhos de crescimento da personalidade 4 é caminhar para a flecha 1, se desenvolver na flecha 1, sabe que precisa colocar disciplina, rotina, essas coisas na sua vida. A maioria de nós já sabe o que precisa fazer, sabe que precisa fazer esse movimento, sabe que precisa ir para lá, né? Essa não é uma novidade, né? Não tô aqui para reforçar essas novidades, essas coisas que não são novidades para vocês. O que eu quero realmente dizer é que você não consegue fazer isso porque aqui tem ainda informações que você não viu, que você não percebeu. E esse é o principal ponto, gente, porque enquanto a gente acreditar que a gente não tá fazendo algo por qualquer um dos outros motivos, a gente tá enganado. A gente tá não percebendo que a gente ainda não sabe alguma coisa, a gente ainda não viu alguma coisa. O não saber não é um não saber de conhecimento. Provavelmente saber de conhecimento vocês tenham, porque o 4 é muito buscador, né? Tem uma das características que é muito forte na personalidade 4,
é buscar, estar sempre buscando, querendo saber mais, querendo se aprofundar. Particularmente é uma das características que eu mais amo no perfil 4, é a facilidade dele de se jogar profundamente para as coisas. Pelo amor de Deus, nunca deixem alguém dizer que isso é ruim. Nunca deixem alguém dizer que essa característica é ruim, porque ela é maravilhosa. É uma das coisas que eu sou apaixonada em ser 4. É a minha possibilidade de nunca ficar no raso, de sempre me jogar um pouquinho além, um pouquinho mais profundamente. E isso permite que o 4 consiga muitas vezes fazer mudanças tão incríveis e tão profundas, porque ele se joga, quando ele quer mudar, quando ele quer fazer algo, ele se joga. Então, muitas vezes ele sabe, eu sei que eu tenho que fazer isso, eu sei, o conhecimento tá ali. Então, o saber que eu falo aqui não é o saber de conhecimento. O saber que eu falo aqui é o saber de trazer essa informação do subconsciente para o consciente e isso internalizar. Isso realmente fazer sentido aqui dentro. Então, esse é um ponto que eu quero que vocês prestem atenção e observem, porque quando eu descobri, vou contar como é que eu descobri minha personalidade 4, né? O primeiro curso que eu fiz para descobrir meu perfil, descobrir o Enneagrama, né? Era um treinamento que tinha com base em testes de personalidade. Quem me acompanha no Instagram hoje sabe que eu sou a mais contra dos testes de personalidade possível. Eu acho que os testes de personalidade, eles fazem um desserviço pro Enneagrama, a minha opinião, mas é a minha opinião. Eu acho que quando você responde algo, um teste de personalidade com 250 questões, por exemplo, você tá respondendo aqui. Você não tá respondendo aqui, você tá respondendo o que você acha que você é, como você se comporta. Pode dar a resposta certa do seu perfil? Pode. Aí você sai com um número embaixo do braço, dizendo, eu sou o perfil tal no Enneagrama, beleza. O que você faz com isso? Você não faz nada, porque você não você sabe, isso entra a informação do você sabe. Mas esse saber não internaliza, esse saber não faz sentido, não cai a ficha. E você fica se iludindo que você sabe que é perfil 4, andando de um lado pro outro, tendo os mesmos problemas, vivendo os mesmos desafios, não sabendo como mudar isso. Porque você só sabe que você é perfil 4. E foi isso que aconteceu comigo. Eu fiz o teste de personalidade, mas na verdade o primeiro resultado que deu foi 5. Então, saí com o teste e saiu o resultado 5. Eu saí lá feliz da vida, né? Eu sou 5, meu Deus do céu, sou super inteligente, sou o máximo, me achando a intelectual. E aí, o treinamento foi decorrendo no treinamento, o instrutor foi me questionando algumas coisas, tipo assim, será que tu é 5 mesmo? Tipo assim, ele já me conhecia, sabia que eu não era 5, né? Mas ele, acho que tu não é 5. Aí comecei a ficar brava, porque como assim acho que eu não sou 5? Pra que tem o teste se não é pra, dizer que eu sou 5? Então eu saí lá muito brava, saí do treinamento, me emburrei, fechei a cara, fui pra outro lugar, não queria mais saber daquilo. Acabei que eu voltei pro treinamento, porque o meu professor era meu chefe, então eu tinha que voltar. Mas voltei emburrada, né? Como um bom 4, eu voltei emburrada pra aquele treinamento. E aí, muito engraçado, né? Porque, tipo assim, aceitei que eu era 4. Tipo assim, peguei lá as características, li, me visualizei, disse, tá, beleza, sou 4. Ok. Saí com o meu manualzinho embaixo do braço com a minha definição de perfil 4. Lembro que cheguei em casa e joguei aquele manual longe. Tipo assim, não quero mais olhar pra isso daqui. Então, eu passei por um processo de muito tempo não aceitando. Aceitando, mas não aceitando. Tipo assim, sou 4, assim. Quando alguém falava nisso, eu não fazia sentido pra mim, sabe? Mas como eu já trabalhava com desenvolvimento pessoal, eu já trabalhava com treinamentos, todo tempo alguém falava disso. Todo tempo alguém puxava o assunto. E aquilo ficou reverberando aqui. E eu sempre conto essa história do dia em que eu percebi que eu realmente era 4, não foi um conhecimento novo que me trouxe essa percepção. Foi um acontecimento em que eu me dei conta do que estava acontecendo, eu me dei conta da minha personalidade. Foi quando a ficha caiu, foi quando o processo ele saiu do mental e ele desceu. E aquilo doeu muito. Foi um dia, gente, pra vocês terem ideia, eu tinha comprado um carro, ele era um Clio redondinho. E eu acho que ele ficou uns 3 meses na minha mão, ele tava todos os cantos batidos, ele já tinha virado quase que um Uno de tão quadrado que ele tava. Todo, sei lá, dava 1, 2 semanas algo acontecia, eu bati o carro. Na época eu tinha um relacionamento, eu lembro que ou era
o carro batido ou o relacionamento que terminava ou dava um problema. Então sempre tinha uma questão, sempre tinha um desafio, né? Minha vida era pautada em desafios, pautada em dramas. E aí, um dia eu tava saindo de carro, com o meu carro todo batido já, né? E aí eu lembro que eu bati o teto do carro. Bati o teto, gente. E sabe que eu bati o teto com um portão caindo em cima do portão, né? Fechou, demorei tempo pra sair, o portão fechou, bateu o teto, lenhou todo o teto. E aí eu lembro que eu saí, estacionei, coloquei a mão no volante e disse, eu não acredito que eu fiz isso de novo. E aí, gente, começou a acontecer internamente um processo de percepção do que estava acontecendo. E por alguns segundos eu vi a minha vida passando assim. E todo mundo ao redor já tinha percebido aquilo, menos eu. Então, eu tinha me colocado como um 4 na percepção de tudo dá errado comigo, tudo dá sempre errado comigo, sempre alguma coisa acontece comigo. E eu tinha sempre um motivo para reclamar, eu tinha sempre um problema para contar, sempre a tragédia era eu. E aí eu comecei a me dar conta naquele momento em que eu disse, gente, mas o que eu quero com isso? O que eu realmente ganho em fazer isso? E eu comecei a perceber que a minha mente, o meu inconsciente acreditava que toda vez que eu reclamava, que toda vez que dava algo ruim, que algo acontecia de errado, eu ganhava amor, eu ganhava atenção, eu ganhava colo, alguém parava para me ouvir, porque a sensação era de que se eu fosse contar uma coisa boa, as pessoas não iam me dar atenção. Agora, se eu fosse contar uma coisa ruim, as pessoas iam me dar atenção. Então, eu percebi do jeito mais duro e dolorido da face da terra que eu queria que as pessoas sentissem pena de mim, porque eu entendia pena como amor. Assim como muitos 4 têm associado dor como amor. É a informação que eu associei a isso. E eu lembro que a partir desse dia eu fiquei tão brava de ser 4, gente, tão furiosa, que eu disse, a partir de hoje eu vou provar para esse enneagrama que dá para mudar de tipo. E eu comecei um processo mas movido pela raiva que eu tava e uma espécie de vergonha de perceber o quanto chata eu era, porque todo mundo já tinha percebido. Aquela minha estratégia de contar coisas ruins para ganhar amor não tava funcionando fazia, tempo, só eu não tinha me dado conta. Só eu que continuava criando inconscientemente coisas, problemas, desafios para continuar no meu drama existencial. E como isso é uma criação nossa inconsciente, a gente muitas vezes, aliás, a gente não se dá conta quando a gente tá dentro. A gente só percebe que a vida tá sempre parada no mesmo ponto, dando problema, desafio, dando problema, sabe? Trancando aqui, trancando aqui, trancando aqui. Aí eu começo a perceber que tem alguma coisa. Se eu sou sincero comigo e olho, eu começo a perceber, mas o que eu ganho quando isso acontece, né? O que eu ganho quando esse problema acontece? E aí, se você for sincero com você vai conseguir chegar nessa resposta, que é muito próximo a isso. Nem todo mundo tem a mesma resposta, mas é muito próximo, né? A percepção de ganhar amor, de ganhar atenção nisso, né? Porque a gente, vamos olhar onde tudo começou, né? Onde tudo começou na personalidade 4. Tudo começou... eu sou ótima em desenhos, esqueci de avisar vocês que eu desenho super bem. Às vezes as pessoas me olham e dizem, cadê a sua criatividade do 4 para desenho? Você não tem esse lado artístico? Que lado artístico, gente? Agora criaram que todo 4 tem um lado artístico, que todo 4 vai desenhar, pintar, colorir. Isso é outra besteira que criaram do 4. Não, nem todo 4 vai pintar, colorir, cantar, dançar, ser poeta. Esse lado artístico ele pode ser expressado de qualquer forma. Enquanto a gente ficar bitolado, aqui precisa ter aquele estereótipo do 4, a gente nunca vai achar a nossa criatividade, que é única. Então, desenhar necessariamente não é o meu ponto forte, mas eu consigo fazer um desenho bonitinho aqui, que vocês entendem. Tcharam! Consegue entender que é uma linda criança, uma criança, tá? Então, onde tudo começa, gente? Tudo começa a partir do ponto em que todas as personalidades começam desse mesmo ponto, né? A personalidade começa aqui. A nossa persona, o nosso personagem, ele começa lá na nossa infância, onde a gente começa a desenvolver
algumas estratégias de defesa, alguns mecanismos de defesa a partir de uma dor. Toda criança começa a desenvolver a sua personalidade a partir de uma dor, esse é o fato. Então, quais são as dores principais que a gente tem armazenados a partir do momento da formação da personalidade do 4? Principal, gente, é a falta de amor. Mas será que eu não tive amor? Não necessariamente você não teve amor, você pode ter tido amor, mas a sua interpretação aquilo não foi suficiente, ou seja, pode ter recebido, mas achou que aquilo não era o suficiente, precisava de mais. Então, as questões de rejeição, abandono, tudo isso está no início da nossa conversa, da nossa infância, da personalidade 4. Então, partimos do ponto que a maior parte dessas coisas aqui ainda estão no nosso inconsciente, no nosso subconsciente. Quem já está trabalhando isso há mais tempo já teve percepções de várias coisas que deve já ter surgido, já deve ter aparecido, ter essa percepção. Mas quem ainda não, saiba que está aqui um começo, um grande começo. Eu olhar para esse serzinho aqui e perceber isso daqui. Bom, como essa percepção, essa mensagem aqui ficou armazenado, a partir disso eu precisei achar uma forma, a personalidade 4 precisou achar uma forma de se sentir amado, né? Ele precisa achar uma forma, então eu tenho uma dor, eu tenho uma falta de me sentir amado. Essa falta de amor da personalidade 4 é como se fosse eu tenho amor em um momento e a partir de um ponto, aquilo eu não tenho mais. Eu tenho amor e a partir do momento eu perco ele, eu não tenho ele mais. Eu tenho a sensação de ter tido um abandono, ter tido uma perda e eu não tenho mais aquele amor. Só que a mensagem que fica dessa informação é: eu não mereço amor. Esse é o principal ponto. Se eu tive e perdi, é porque eu não mereço. E esse é um dos pontos principais que estão armazenados lá no nosso inconsciente. A dificuldade de perceber o merecimento do amor, o merecimento de ser amado, né? O merecimento de se sentir amado. E aí eu começo nessa estratégia de começar a ganhar algumas migalhas de amor, pelo menos, e eu gravo uma mensagem inconsciente dessa infância, que é uma mensagem muito importante de ser percebida, se vocês ainda não perceberam. Ó, agora minha criança ganhou um chão aqui, tava sem chão, tava voando. A mensagem inconsciente da infância, eu não vou anotar, anotem aí porque ela é mais comprida. A mensagem inconsciente da infância, que a personalidade 4 armazenou nessa construção dessa estratégia dela, foi: estar bem ou feliz demais não é bom. Percebam isso daqui. Eu sinto lá que eu não tenho essa sensação de amor, de me sentir amado, né? A partir de um ponto, eu começo a perceber que estar bem, se eu estou muito bem, se eu estou feliz, se tá tudo certo comigo, ninguém me dá atenção. Não é bom essa sensação. A sensação boa é quando as coisas não vão bem, as coisas estão erradas, as coisas não dão certo. Gente, isso é o básico, isso é o ponto principal. Se você ainda não teve essa consciência, se você está vindo para esse workshop agora e você ainda não teve essa percepção, não olhe para essa percepção como: eu já curei isso e eu não tenho isso, isso não é verdade. Olhe a partir do ponto que isso pode estar no seu subconsciente e você ainda não percebeu. Quando eu percebi que eu fazia inconscientemente as coisas darem errado na minha vida, porque se eu contasse para as pessoas que algo tinha dado errado, eu ganhava amor, eu tinha essa crença principal armazenada. E não que essa crença não exista mais hoje em mim, ela continua ali. E se eu descuidar, se eu não prestar atenção, alguém pergunta como eu tô, eu digo:
Ah, tá tudo bem, só que tem uma coisinha aqui que não tá boa. Ah, tá tudo bem, mas tem uma outra coisinha aqui que ainda não tá boa. Então, o olhar para a falta da personalidade 4, o olhar para aquilo que está faltando o tempo inteiro, é porque essa percepção ficou muito forte armazenada. O meu amor que eu tanto busco, que eu tanto não tenho, ele só vem a partir do momento em que as coisas não estão funcionando, que as coisas não estão dando certo. E esse torna um grande desafio, porque a autossabotagem no 4 ela é tão forte e tão mais gigantesca. Porque não é falta de talento, não é falta de potencial, não é falta de vontade, porque quando ele quer fazer alguma coisa, quando ele começa um projeto, ele tem vontade de dominar o mundo e ele coloca muita energia naquilo, ele coloca muita energia para fazer aquilo acontecer, né? É muito forte, tem muita energia, muita determinação, ele consegue fazer isso, né? Só que qual é o desafio? É quando ele chega no desafio, é quando ele chega no resultado, né? Quando ele chega naquele ponto. Porque imagine quando você chega lá, a mensagem inconsciente, a mensagem lá do fundinho, que a gente não tá percebendo que ela tá vindo, ok, e agora? Porque o amor eu ganho a partir do momento que eu tô ali batalhando, tô ali sofrendo, tô ali brigando, tô ali tentando, tô ali me esfolando. Aí as pessoas me amam, me dão atenção. Agora, e agora? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Tô super feliz? Não tem amor, não tem atenção? Essa é uma mensagem equivocada, né, gente? Assim como todas as mensagens dos perfis do Enneagrama, elas são equivocadas. Mas é a mensagem que foi entendida. E isso é interessante de a gente observar. Porque não é certo nem errado, não é bom nem ruim. O padrão da personalidade 4 ao armazenar todas essas informações de infância, intensificar as emoções. Por isso que se fala tanto que o perfil 4 é tão dramático, né? Só que não é drama, né, gente? O drama, ele parece drama porque as pessoas de fora, elas não estão vivendo aquilo. Porque quando o 4 está na sua intensificação de emoções, ele está nesse processo de intensificar, ele não está fazendo drama. Aquilo para ele é real. Aquela dor é real. Pode ser que depois que passe um tempo, ele perceba que, nossa, exagerei, não precisava de tudo isso, né? Pode ser que com consciência você se dê conta, tipo assim, nossa, fiz um drama exagerado, né? Perceba hoje isso ainda, tipo assim, acho que eu fiz um draminha ali, né? Tava precisando de uma atenção, fiz um drama. Mas, no momento em que a gente tá intensificando as emoções, a dor é real. A dor, ela realmente existe, ela tá ali. E observem que a gente se fala tanto, né, que o intensificar as emoções, ele é uma dramatização, ele é um exagero, ele é julgado como errado, que a gente, no processo de crescimento, a gente começa até a bloquear as nossas emoções, a bloquear essa energia. Só que as emoções no 4, gente, são a coisa mais preciosa que ele tem. Né? É a coisa mais preciosa que existe nessa personalidade, é a emoção, são as emoções. Então, a partir do momento em que a gente entende que isso daqui, esse padrão é errado, ele é feio. Quantas vezes eu vejo as pessoas com dificuldade de se identificar no 4 porque acham feio aquela forma de ser, acham errada essa forma de ser. Tipo assim, nossa, né? Ai, 4 se faz de vítima, né? Ai, não, 4 não se faz de vítima, né? Naquele momento, ele está se sentindo a vítima. Naquele momento, ele está tendo essa percepção de que ele é. Então, ele não tem como ter uma percepção diferente naquele momento, é a única que ele tem. Então, quando a gente julga, né? E eu acho que o perfil 4 é um perfil no Enneagrama que tem muito esse julgamento de que ele não é certo, né? Tanto dele mesmo, tanto das pessoas que são da personalidade 4, tanto das outras pessoas, porque se a gente for parar pra pensar, né? O padrão do 1 é fazer tudo certo, né? Ai, que bonito, né? Socialmente aceito fazer tudo certo pra receber valor, né? Fazer tudo certo pra receber essa atenção, né?
O perfil 2 é ajudar, é ser prestativo para receber amor. O perfil 3 é ter sucesso. Percebe que elas são mais aceitáveis socialmente. Elas também não são boas, não são produtivas para eles. Não são. Elas são uma estratégia de defesa que está falhando muito, mas elas são mais aceitas. Quando a gente fala no 4, a gente fala, o 4 intensifica as emoções para se sentir amados. Pra que isso, né? Exagero, não precisa tanto. Nós julgamos isso. A sociedade, o meio em que a gente é criado não valoriza essa forma, esse padrão. E isso que é importante de a gente observar, é só um padrão, assim como os 9 padrões, só um jeito que a gente aprendeu de se comportar no mundo, que a gente aprendeu de fazer as coisas, que a gente aprendeu de viver. Enquanto a gente dá uma conotação negativa para isso, a gente começa a bloquear isso daqui, a gente começa a cortar isso daqui da gente. E aí eu vejo muitos 4 se tornando muito duros, muito frios, né? Guardando, né? Tipo assim, que frescura fazer isso, né? Eu mesmo passei por todos os processos, né? Passei por o processo de não aceitar que era 4, passei por o processo de aceitar que era 4, mas querer mudar isso porque eu achava muito feio ser daquela forma. Até começar a aceitar e perceber a beleza que tem nisso daqui, a beleza que tem nas emoções. É claro que muitas vezes elas se desencarrilham do trilho e fazem um estrago do tamanho do mundo, mas elas estão ali para tentar nos mostrar que tem algo que precisa ser visto, que tem algo que precisa ser entendido que a gente não está entendendo. E enquanto a gente não olha para isso, tenta fazer de um jeito diferente, tenta não ser 4, tenta fazer qualquer coisa, não funciona. A gente continua ali brigando, batendo cabeça. É muito mais forte do que a gente. Eu lembro que tinha uma época em que eu comecei a dar aula de Enneagrama já, então a maioria das pessoas que conviviam comigo já conheciam, né, que já sabiam que eu era 4, já sabiam desse padrão, já sabiam de tudo isso. E eu lembro que eu não reclamava, né? Depois da minha mudança, eu realmente não reclamo, né? Reclamo alguma coisinha ou outra, mas o padrão de reclamar das coisas que deram errado, ele realmente sumiu, desapareceu, porque foi muito trabalho em cima daquilo, né? Pra aquilo mudar. Mas a gente sempre quer dar uma reclamadinha de alguma coisa, né? Tipo assim, tô com dor de cabeça, hoje eu tô tão cansada, né? E aí, quando eu fazia isso de perto das pessoas que sabiam que eu era 4, né? Elas já me olhavam atravessada e diziam, tá, pode parar, né, 4? Já pode, né, já deu? E aí eu lembro que era uma época em que eu comecei a fazer novos amigos que não conheciam o Enneagrama. Porque lá eu comecei a perceber isso, porque lá eu conseguia reclamar mais, daí eu contava as coisas que aconteciam. E aí eu fiquei observando aquele padrão em mim, porque aí eu ia lá nos meus amigos e eu não reclamava, né? Não, tô aqui um 4 evoluído, um 4 super evoluído. Aí quando eu não tava com essas pessoas, eu entrava no meu padrãozinho de 4 de drama, de vocês não sabem o que me aconteceu ontem, contar pra vocês. E todo mundo ficava me olhando assim, tipo assim. E aí eu contava, era muito engraçado, porque eu contava e eu ouvia aquilo e eu ficava dizendo, Roberta, o que você tá fazendo? Olha, você tá fazendo o seu padrão de propósito. Você tá vendo o que você tá fazendo? Daí eu ainda respondia, sim, tô vendo, mas tá bem gostoso. É bem gostoso ficar aqui. Olha como as pessoas me dão atenção. Olha como as pessoas me dão amor. Olha que legal que é elas olharem pra eu contando uma coisa ruim e ficarem, né? E aí foi muito engraçado, porque foi todo um processo de descoberta, assim, de eu perceber que eu queria voltar para aquele padrão, que eu queria voltar para aquilo, né? Uma das coisas que a gente fala muito é muito forte a paixão, né? Ou vício emocional. É a mesma coisa, né, gente? Paixão, vício emocional tem o mesmo significado. É uma coisa muito mais forte do que aquilo que a gente pode controlar. E no 4, então, o nome da paixão que vem lá, né, muito antigamente, é a inveja. E a inveja é como se fosse o sentimento de comparação. O olhar para o outro, percebendo que o outro tem aquilo que eu não tenho, que o outro é mais feliz do que eu, que o outro é mais bonito do que eu, que o outro faz isso melhor do que eu. É esse olhar para essa percepção de que as pessoas lá fora, as outras pessoas, estão tendo mais sucesso, estão sendo mais felizes, estão em relacionamentos melhores e eu não.
Ou a mesma inveja e comparação acontece com o passado, de olhar para um passado e ter a percepção de que eu era muito mais feliz, né? Eu era feliz e não sabia. Ai, como era bom aquele tempo, né? Essa nostalgia que leva o quadro lá pro passado, né? Fazer ele ficar, né, às vezes viajando horas e horas, conversando mentalmente. Ou para um futuro idealizado, né? Porque ele cria muita idealização na cabeça, porque quando eu chegar nesse lugar, quando eu chegar nesse ponto, eu vou estar realizada, eu vou estar feliz, eu vou estar bem, né? Inconsciente eu vou estar me sentindo amado. Então isso provoca esses sentimentos, né? E provoca também os altos e baixos, porque se acorda super bem, né? Às vezes as pessoas dizem, porque mudou de humor do nada, né? Não, gente, não mudou de humor do nada. A gente só não percebeu o que aconteceu. Nossa, você tá ali, super bem, de boas, tranquilo, e aí de repente, ou passa um pensamento na sua cabeça muito rápido e diz, você viu que o fulano lá tá começando a namorar? Viu que o fulano lá comprou um negócio? Viu que o fulano lá tá fazendo uma coisa bem legal? Foi viajar? Passou o pensamentinho. Aquele pensamentinho é o suficiente para desencadear esse processo aqui de comparação. E esse processo de comparação faz com que a gente comece a se sentir na melancolia, né? Que é o padrão, que a melancolia não é simplesmente ficar triste, é uma sensação de desânimo, de falta de vontade, tipo assim, é como se a vida parasse, por aqueles segundos, minutos, a vida parasse de fazer sentido, as coisas não têm mais graça, as coisas não são mais legais, aquilo vira um vazio existencial gigante. E aí eu entro nesse processo e de repente eu tô aqui embaixo. E eu olho pra fora pro que tá acontecendo e disse, gente, mas não aconteceu nada, não mudou nada, eu tô aqui, tava bem até daqui a pouco, agora eu tô aqui do nada, né? O que aconteceu? E o que você não consegue perceber é que aconteceu algo lá dentro, você viu alguém passando e aí o seu pensamento foi junto. Olha que legal. Tava brincando esses dias que eu tava fazendo um exercício assim de criar um produto novo, né, para uma aula, e aí foi muito engraçado, porque eu tava ali e aí começou a ficar difícil, começou a ficar chata de fazer aquilo, e eu olhei pra rua, gente, e vi uma pessoa plantando flor. Aí eu olhei para aquela pessoa plantando flor e disse, deve ser muito mais legal plantar flor, deve ser muito mais legal, imagina que legal viver no mato, plantando flor, sem se estressar com essas coisas todas aqui, sem precisar ter que ficar, né, nesse furdunço de ficar, deve ser muito... E a minha mente foi, né, ela viajou, deu uma passeadinha lá no plantar flor, fazer isso, fazer aquilo outro. Até que eu me dei conta, disse, opa, fomos dar uma volta por aqui. A gente foi dar uma passeada. E aí, o que acontece? Se a gente não tá com um nível de consciência, a gente começa a achar motivos fora para justificar aquilo que a gente está sentindo. Então a gente acaba achando. A gente começa a dizer, por que eu tô me sentindo assim? Aí a mente responde, porque ontem o seu namorado, o namorado fez aquilo. Porque sua mãe te tratou desse jeito hoje de manhã. Você tá assim porque o seu chefe não te valoriza. Você está assim por causa daquele seu trabalho que você não gosta mais. A sua mente vai criando justificativas por que você está se sentindo assim. Só que elas não são reais. A justificativa que você está criando não é real. A justificativa é aquilo que passou pela sua cabeça lá atrás, que você estava se comparando com uma situação que você ficou vivendo e revivendo. E aí a gente não se dá conta porque que fica nesses furdunços. E tô bem, não tô bem, tô bem, não tô bem, tô bem, não tô bem. Então quando a gente tem esses processos de consciência, a gente vai se dando conta e isso começa a ficar mais fácil, não é que não aconteça mais, né? Tirem da cabeça de vocês que a ilusão de que vamos viver sem problemas ou sem desafios, né? Isso não acontece, gente. A gente vai ter problemas e desafios para sempre, porque problemas e desafios, eles vêm com um único propósito na nossa vida, nos mostrar algo que a gente não está vendo e que a gente precisa ver para evoluir. Então, quanto antes eu enxergo o problema como um presente, o problema da sua vida hoje é um presente. Você está tendo um presente para você enxergar algo que você não está enxergando.
Mas como a gente aprendeu a olhar os problemas como coisas ruins, que querem me machucar, que querem me fazer mal, ou começar a botar culpados nos meus problemas, tudo isso, a gente não aprende com rapidez. A gente fica aqui remoendo e aí fica batendo no mesmo problema vezes e vezes e vezes seguidas, porque a gente não aprendeu o suficiente. Então, se você imagina que você pega o lápis que você tá aí escrevendo, você começa a bater aqui. As primeiras vezes não dói, né? Você continua batendo. Não dói. Você continua batendo, começa a doer. E quando doeu, vou parar de bater. É por isso que a maior parte das vezes a gente muda na dor, né? Porque a gente tem que esperar, a vida vem nos dando recado, a vida vem nos diz, olha para esse problema aqui que você tem uma coisa para aprender, Cristo. Não aprende. Olha pro problema, não, olha pro problema, não. Até que uma hora você, tá doendo, vou ter que olhar para esse negócio. E aí você olha, e aí você aprende, evolui e aquele problema deixa de existir. Então se você parar para perceber que todas as coisas que surgem, elas são problemas para você evoluir, você para de intensificar tanto aquilo, você para de viver aquele problema como se ele fosse um monstro, viver aquele problema como se ele fosse o fim do mundo, né? Meu Deus, esse problema quer me matar, ele quer acabar comigo. Então, se você só tem a percepção de que, primeiro, se existir um problema na sua vida, parabéns, você ganhou uma oportunidade de resolver ele. Se você ganhou a oportunidade de resolver ele, você ganhou a oportunidade de mudar alguma coisa em você, porque para você mudar esse problema, você vai ter que mudar alguma coisa em você. E se você entender que você trouxe esse problema para sua vida, primeiro, né? Você trouxe ele para sua vida. Por quê? Porque a sua parte inconsciente quer aprender. Ela tá ali te chamando. Vamos lá, vamos aprender. Então ela vai trazer isso para você. Quando você começa a entender isso, você pega os seus problemas e lida com ele mais fácil. Ó, problema, ok. O que você quer me ensinar? O que a gente tem que olhar para isso? Vamos olhar para isso até que você seja resolvido. Depois ele deixa ele embora. Deixa ele passar. Mas aí, gente, entra o processo do autoconhecimento que não é bonitinho, que não é gostosinho, que não é fácil. A gente, eu acho que é só no início do autoconhecimento que a gente se ilude com isso, né? Entrar no processo de, quando eu melhorar isso daqui vai ficar mais gostoso, vai ficar mais... Não, gente, não é gostosinho. Quando eu olhei pra dentro de mim e eu percebi que a minha motivação pra ter amor, pra fazer as coisas que eu fazia era as pessoas ter pena de mim. Vocês acham que foi gostosinho? Cara, não é gostosinho. Não é gostosinho se olhar e perceber como as pessoas estão te olhando. E olhar para aquilo e dizer, meu Deus, as pessoas estão me olhando com essa cara de pena. E aquilo foi terrível, aquilo me desmoronou, me desconstruiu. Só que eu precisei chegar nesse estado de me desconstruir para eu dizer, ok, eu não quero mais isso. Eu não quero mais. Agora, enquanto eu tava negando, e eu repetia, dizia, eu não quero que as pessoas tenham pena de mim. Eu falava isso em voz alta, cutucava ainda as pessoas e dizia, não é que eu não quero que as pessoas tenham pena de mim. Eu negava isso, porque eu achava muito feio esse comportamento de querer que as pessoas tivessem pena de mim. Então eu julgava como feio e eu não queria ter. Mas eu já tinha, entende? Não se trata de escolher, eu já tinha aquilo. Então, quanto mais sincero a gente for pra olhar pra coisas dentro da gente que a gente não gosta, não é legal, não é bonitinho, né? Eu sei que muitas vezes a gente olha pra palavra inveja e automaticamente todos os professores de Eneagrama saem correndo pra explicar. Não, você não é invejoso, você só se compara com o outro. É a nossa dificuldade de olhar pra nossa sombra, sabe? A nossa dificuldade de olhar pra você ver que sim, existe uma inveja. Existe um olhar para aquilo ali e dizer, eu não tenho, eu queria ter. Não é você, adulto consciente, que está sentindo isso. Não é você. Quem tá aqui, gente, quem tá aqui nesse subconsciente seu é a sua criancinha. É ela quem tá sentindo, sabe? É ela que olha pro mundo, olha pras coisas e diz, eu também queria ter aquilo, eu também queria ser tão feliz. Essa inveja, esse sentimento, eu também quero ser tão feliz. Eu também quero ter esse amor. É a sua criança. Agora, quando você julga e diz, é feio ter inveja, você não deveria estar tendo inveja, você não tá colhendo uma sombra sua que existe, que tá ali. Né? E você tá criticando a sua criança por sentir aquilo. Você tá brigando com a sua criança porque ela tá tendo comportamentos feios. E não resolve. Enquanto a gente não entende que o principal ponto
de entender tudo isso, é eu entender que quem criou esse padrão, quem armazenou esse padrão, foi a minha criança, foi aquele serzinho que tá lá dentro, que entendeu que a única forma de ganhar amor era desse jeito. Então, até eu não aceitar esse padrão, eu não acolher essa criancinha, eu não acolher todo esse processo, eu vou viver com desafios de personalidade 4, eu vou viver com desafio de altos e baixos, de autossabotagem, viver com esse sentimento de vazio, que às vezes eu vou me sentir super bem, eu tô super feliz, agora minha vida vai dar certo, agora minha vida vai pra frente. E todo mundo já sentiu assim? Aquela sensação que vai dominar o mundo, porque agora vai dar certo, porque agora eu descobri a fórmula mágica, porque agora essa ferramenta que eu tô usando é o que vai solucionar os problemas da minha vida. Então eu já fiz isso muitas vezes, gente, eu descobri essa ferramenta, agora isso daqui vai mudar a minha vida e aí daqui a pouco cai no mesmo buraco, cai no mesmo ponto, aí tem que ir de novo, porque não tem a percepção de que os altos e baixos vão existir, mas eles não precisam existir com tanta intensidade como a gente normalmente vive quando não está consciente. E o que mantém o nosso mecanismo de defesa, eu quero passar aqui para vocês observarem ele, o que mantém esse mecanismo de defesa funcionando, essa personalidade toda, esse sistema da nossa personalidade toda funcionando, é a nossa introjeção, que é o nosso mecanismo de defesa. O mecanismo de defesa da introjeção do 4, ele faz o quê? Ele faz com que a gente traga o que está acontecendo fora para dentro, como se fosse uma esponjinha, né? Que passa pegando tudo que está acontecendo fora e intensifica aqui dentro, introjeta esse sentimento e intensifica lá dentro. Então, às vezes está num lugar, está acontecendo um problema, está acontecendo um desafio, pega aquele problema, traz para dentro e intensifica e se fecha. E aí é nesse momento que a cara emburra, que a cara se fecha, que fica com aquela cara de mau humor, e que normalmente não percebe que tá assim, né? Normalmente não percebe essa cara de mau humor, de introjeção, acha que tá normal, mas tá todo mundo ao redor percebendo que tá com a cara emburrada, que tá com a cara fechada. É só um mecanismo de defesa que é ativado. Esse mecanismo de defesa me pegou várias peças já, porque antes de eu ter consciência disso, eu lembro que era muito comum as pessoas me dizerem: nossa, Roberta, quando eu te conheci, tu era muito insuportável, muito arrogante, metida, chata. Tipo, nossa, não dava nem pra chegar perto de ti. Mas depois que eu te conheci, até vi que tu era legal. E aquilo várias vezes, gente, muitas vezes as pessoas me diziam aquilo. Eu não entendia, né, muito bem, porque, gente, eu me acho super legal, me acho o máximo. Como é que as pessoas não gostam de mim? Galera com mau gosto, hein? E aí, tempos depois, né, que eu fui entender o mecanismo da introjeção, eu fui perceber que quando eu chegava num lugar novo, por exemplo, e que o meu subconsciente entendia que podia ser rejeitado, que tinha um medo de chegar, um medo de que não fossem gostar de mim, eu me fechava, o meu corpo se fechava, a minha cara se fechava, como uma forma de proteção, né? Eu chegava meio que encolhida, assim, né? Ou, às vezes eu chegava assim, né? Às vezes eu lembro que muitas vezes as pessoas dizem: nossa, Roberta anda assim, ó, a cara lá em cima, tipo, passando uma postura de arrogância, sabe? Por quê? Porque é uma defesa. Se eu me fecho, eu vivo aqui dentro, o meu medo tá aqui dentro. O meu sentimento eu tenho vergonha de chegar num lugar, a vergonha de chegar num lugar novo, a vergonha de conversar com alguém novo, a vergonha de chegar num grupo novo. Essa vergonha é um medo de ser rejeitado, é um medo de que as pessoas não vão gostar de mim, as pessoas não vão me aceitar. E aí o que eu faço para as pessoas, para me defender disso? Eu me fecho, me introjeto, né? O que acontece? Fica pior, né? Porque as pessoas olham com cara de bunda ali, gente, não vou nem conversar com a pessoa. Agora, se você chegar com um semblante mais leve, mais tranquilo, se esse medo sumir, se esse medo desaparecer, se você perceber que as pessoas vão enxergar o que tem nelas e não o que tá em você, tudo isso você vai ficando mais leve. Aí você consegue perceber que, olha, as pessoas gostam de mim mais fácil, né? Não leva tanto tempo assim para as pessoas gostarem de mim. Então, esse mecanismo de defesa faz com que a gente se feche no nosso mundo interno, no nosso padrão interno. E isso causa grandes desafios, esses de se fechar, de se emburrar. Muitas vezes também em brigas, em discussões, tende a se fechar, assim, a introjetar essa informação, esperando que alguém venha e passe a mão na cabeça e diz: tá tudo bem, vai passar,
né? E às vezes as pessoas não veem, né? Aí fica mais brabo ainda, mais emburrado ainda. Então, é o grande desafio do mecanismo de defesa que fica ali preso. Gente, eu já tô no meu laço aqui de tempo, né? Mas vamos lá, que tem várias coisas ainda que eu tenho que passar pra vocês, que eu quero passar pra vocês ainda hoje. Uma das coisas importantes que eu quero explicar, mas que eu não vou aprofundar muito, porque não vai dar tempo, gente, é a questão dos instintos e dos subtipos. Instintos e subtipos são coisas diferentes, completamente diferentes. Completamente não, são diferentes. Então, só quero trazer essa informação pra vocês. Lá no meu Instagram tem uma live que eu falo só sobre instintos, tá? Explico o que são os instintos. Porque instintos e subtipos não é a mesma coisa, só que o subtipo, ele foi originado dos instintos. Então, os instintos, a gente tem um dominante, um equilibrado e um reprimido, tá? Resumindo, o seu instinto dominante mais o vício emocional do seu tipo geraram um subtipo, que é o que a maioria das pessoas conhecem, os subtipos. Então, nós temos 3 subtipos no 4, que são 3 subtipos completamente diferentes, né? Então, tudo isso que eu falei aqui da personalidade 4 tem em todos os perfis 4, tá? Não é porque em um instinto ou outro não tenha. Só que eles se comportam de maneiras diferentes em cada subtipo. Ou seja, a forma que a gente expressa isso é diferente. Então, por exemplo, todo aquele sentimento de falta de amor, de falta de atenção, toda aquela intensificação, ela no sexual, ela se dá muito a partir mais da agressividade, da raiva. É um perfil que não se conecta tanto com o sentimento de o mundo é injusto, o mundo é cruel e se fecha e guarda aquilo pra si. Ele tende a se expressar, a brigar, a atacar. Quando vê que vai ser atacado, por exemplo, ataca antes de ser atacado. Expressa a raiva mais como a dor, aliás, como raiva, como acusação. Tem uma energia mais agressiva, mais conectada com essa energia do instinto sexual. No instinto social, a gente encontra o perfil mais característico que a gente fala do perfil 4, quando se fala do perfil 4, né? Que é o perfil 4 mais introvertido, mais introspectivo, mais interno, que olha mais pra dentro, que fica no seu cantinho, que se identifica mais com a vergonha. Não que o 4 sexual não tenha vergonha, ele tem, e ela se manifesta de formas diferentes, mas o social, ele se identifica e ele percebe a vergonha muito clara, isso é muito latente, muito visível, né? Porque eles têm mais dificuldades em se relacionar com grupos, de se expor, de se expressar, né? Isso aqui é um pouco mais desafiador. E no autopreservação a gente encontra um perfil muito diferente, tanto do social quanto do sexual, porque é um perfil mais que não demonstra tanto o sentimento, o sofrimento como forma de reclamação, de palavras. Ele expressa a dor e os sentimentos como forma de se colocar em risco, de adrenalina, de viver numa adrenalina muito intensa, de viver a vida no limite, como se ele precisasse o tempo dele colocar a vida dele em risco, se colocar no limite para se sentir vivo, para se sentir sentindo aquelas emoções. Então, muitas vezes a intensificação da dor, do sentimento, ela se passa mais mentalmente do que expressando ela em forma de reclamação, de drama. Mas ele fica revivendo internamente aquela dor, internamente aquele sofrimento, fica repassando aquilo internamente. O autopreservação, normalmente, ele expressa às vezes também em piada, em brincadeiras, faz umas brincadeiras, tenta tirar a atenção da dor, né? Ou rindo dos próprios dramas, né? Tem isso muito forte nesses três, nessa diferença, né? Desses 3 subtipos. Vou falar um pouquinho aqui das asas. Fiz uma mandala aqui pra vocês. Eu que desenhei, gente. Viram? Mandala ficou um pouquinho, mas ela tá bonitinha. Então, vou falar um pouquinho das asas, pra gente ter uma percepção do que é as asas no 4. Então, as asas são os nossos 2 números laterais. Então, no caso do 4,
são as asas 3 e 5. A nossa personalidade, ela é desenvolvida então lá na nossa infância. Até no máximo 7 anos de idade, o nosso padrão está completamente formado, embora até os 3 anos de idade provavelmente ele já esteja formado, já esteja bem claro. Mas a partir da nossa adolescência, no momento da nossa adolescência, a gente muda alguns comportamentos, alguns padrões. E é nesse momento que a gente começa a desenvolver uma asa mais forte do que a outra. Então a gente pode ter a tendência ou a desenvolver a asa 3, essa questão mais forte da imagem, da preocupação com a imagem, da preocupação com o sucesso, da busca pelo sucesso, da busca pelo resultado, essa coisa mais forte da energia 3, ou a gente busca mais a asa 5, que é essa energia mais introspectiva, mais fechada, mais essa busca por conhecimento, né, por internalizar, ser ainda mais individualista no seu canto. O que é o mais importante das asas, além, gente, de vou descobrir qual é a minha asa, não é uma coisa tão importante que não vai mudar muito a sua vida, né? O que é importante ao descobrir a sua asa é você perceber qual delas você precisa desenvolver, porque existe um caminho de crescimento muito grande nas asas, que é o seu desenvolvimento, ou seja, você percebeu que você é um 4 e a sua asa é o 5, você entende que você tem que desenvolver a asa 3. Ou seja, você tá capenga, você tá no 4 aqui, capenga para um lado, e aí você tem que desenvolver a asa que tá aqui não batendo, né? Então, você equilibra, porque é como se a sua personalidade fosse um avião, né? Ela fosse... E você tá com uma asa pendida para um lado, e aí tem uma outra asa aqui que precisa ser trabalhada. Então, a partir do momento que você começa a perceber, você começa a fazer as seguintes perguntas. Por exemplo, se você é um 4 com asa 5, né? Você começa a olhar para o 3 e perguntar, bom, o que o 3 faria nesse momento? O que o 3 faria nessa situação? Ou a mesma coisa com a asa 5. Você tá lá no 3 e pensa, bom, o que o 5 faria, né? Uma vez eu tava num curso fazendo uma dinâmica dessas de asa, e aí, então eu tava no 4, né, tinha um 3 do lado e tinha um 5 do outro lado. E aí, tipo assim, tô com um problema aqui, tô com um desafio, aí parti a visão do 5, né? Aí o 5 disse, bom, no meu ponto de vista, você tá se afogando numa piscina que se você ficar de pé, né, a água bate na sua cintura. Então, se você olhar de fora, você vai ver que os seus problemas são bem menores se você olhar racionalmente para o que está acontecendo. E aí o 3 olha e disse, e se bobear, a água que está na piscina é cheia de perfume, você pode embalar e vender e ainda ganhar dinheiro com isso. Então, quando a gente passa a olhar a asa que está nos faltando, a gente começa a observar o que essa asa ela tem para nos ensinar, o que essa asa eu não tenho desenvolvido, que eu preciso aprender com ela. E essa é a melhor coisa das asas, eu entender qual das duas asas eu tenho que trabalhar em mim, eu tenho que desenvolver. E o outro ponto é o nosso movimento de flechas, né? Nós temos aqui duas flechas que ligam a personalidade 2, aliás, o 4. Nós temos o 4 ligado à personalidade 2 e o 4 ligado à personalidade 1. Bom, se falou muito, durante muito tempo, que o 4 em estresse vai pro 2 e em equilíbrio vai pro 1. Gente, mas isso não acontece assim, tá? Não é só em estresse que o 4 vai pro 2 e não é só em equilíbrio que o 4 vai pro 1. Essa é uma informação, inclusive, que vários professores de Enneagrama vêm passando ao longo dos tempos, que foi um equívoco ocasionado por alguns professores de Enneagramas que depois de um tempo se percebeu que não era mais assim que funcionava. Esse movimento de flechas pro 1 e pro 2, ele acontece de maneiras involuntárias. Claro que se percebeu que em alguns momentos, em situações de estresse, o que é a situação de estresse? Para entender isso, porque não é o estresse do dia a dia. Não, quando o 4 está estressado, ele não vai pro 2, né? Você tá lá, tipo assim, você tá com um problema, você tá num desafio, você não, né, um desafio ali do seu dia a dia, você não vai pra flecha 2. Quando que você vai pra flecha 2? É quando acontece uma... Imaginem que assim, a sua estratégia de defesa, ela intensificar as emoções para ganhar amor. Intensificar as emoções para ganhar amor. Quando essa
estratégia de defesa falha. Você percebe que se você percebe inconscientemente, porque esse mecanismo acontece muito inconsciente, você percebe que essa estratégia não está funcionando. A partir do momento que você percebe inconsciente que isso não está funcionando, você usa a estratégia do 2 para ganhar amor. Você começa a ser muito prestativo, muito gentil, fazer tudo pelos outros, abandona a sua vida para fazer pelos outros. Eu lembro que um dos momentos mais difíceis da minha vida, assim, mais desafiadores, eu criei um grupo de ação social. E eu esqueci completamente da minha vida, né? E aí fui fazer ação social com um grupo. Então, na época eu achava que eu estava super bem, super produtiva, porque eu estava fazendo uma coisa linda para o mundo, para os outros. Só que mais tempo, mais tarde, eu fui perceber que aquela ação, que aquele movimento era uma tentativa da minha personalidade, inconsciente, óbvio, de ganhar amor daquela forma, de me sentir amada daquela forma. Entende? Então, naquele momento eu não percebi que era isso, mas era. Então, hoje eu observo muito mais quando eu tenho impulsos, por exemplo, de sair e ajudar todo mundo, de abandonar minhas coisas para sair para ajudar os outros, para fazer algo pelos outros. Eu paro para observar isso. Por quê? Eu começo a perguntar qual é a motivação. Eu realmente quero ir ajudar, né? Eu realmente quero fazer isso, ou eu tô tentando preencher um buraco que eu tô sentindo e que eu quero me sentir assim depois, que eu quero me sentir com esse buraco preenchido através disso que eu tô fazendo. Esse é o movimento de 4 para 2 que a gente faz. É se sair da sua vida, se doar para o outro, porque acredita que aquele sentimento, aquela doação vai preencher ele, vai preencher esse buraco, vai preencher esse espaço. Entende? Então, se você conseguir perceber isso, esses dias eu tava aqui num processo, né? A minha cidade alaga muito, dá muita enchente. E aí começou um monte de movimento social, de ação para ajudar as pessoas, né, em necessidades, em todo esse processo. E aí eu automaticamente comecei a... Meu Deus, eu tava num projeto, eu tava trabalhando, tinha uma coisa muito importante pra fazer. E aí eu comecei a dizer, não, eu preciso ir lá ajudar, eu preciso fazer alguma coisa. E o meu ir lá ajudar não é ir lá entregar uma coisinha e voltar, né? A intensidade do 4 não é vou lá pegar uma sacolinha de roupa, vou doar. Não! É ir lá, ficar a noite inteira fazendo coisas, é se doar intensamente para aquilo. E aí eu comecei a observar o quê? Essa necessidade de ir lá. Precisa realmente fazer tudo isso? Não dá pra fazer uma ajuda de, sei lá, alguma coisa, sei lá, entregar uma roupa só então? Ou recolher o que tu pode doar e entregar? Não dá pra ser só isso? Precisa dessa intensidade toda de ir lá, ajudar, separar, fazer todo esse movimento? E eu comecei a me questionar, sabe, desses pontos, porque não se trata de você fazer ou não fazer. Não se trata do que você vai fazer. Se trata de você entender por que você quer fazer aquilo. Qual é a motivação que você tem nessa ação, nesse movimento. O que você quer ganhar com ele? Né? O que você quer ganhar com isso? Então, esse é o ponto importante que você tem que fazer. E aí eu comecei a perceber esses movimentos. E o movimento da flecha 1, normalmente é um movimento de equilíbrio, é quando a gente não sente a nossa personalidade em ameaça, a gente não se sente com falta de amor, a gente se sente com esse sentimento um pouco mais preenchido, com esse buraco que a gente tem, que parece que foi arrancado algo do peito, que falta, ele se sente um pouco mais preenchido. A gente consegue ir para praticidade, objetividade, equilíbrio, rotina da personalidade 1. Né? Então a gente consegue fazer esse movimento. A gente faz esse movimento naturalmente quando a gente tá bem. A gente não precisa, eu vou lá pra personalidade. Não, você faz isso automaticamente quando você tá bem. Quando você tá bem, você consegue ser organizado, você consegue equilibrar as coisas, você consegue manter uma rotina, você consegue manter uma agenda, você consegue manter disciplina. Você consegue fazer isso automaticamente quando você tá bem. Ou quando você não tá, você fica aqui ou você vai pra cá. Então esse é o ponto. Os caminhos de crescimento dentro da personalidade 4 são exatamente esses. O caminho de crescimento de trabalhar a asa que falta. Do primeiro movimento, eu preciso trabalhar a minha flecha 1, que é a primeira coisa que o perfil 4 precisa desenvolver. Trabalhar as questões de equilíbrio, disciplina, rotina. Sair da intensidade das emoções e ir para a objetividade, para a prática, né? Sair da idealização de sentimentos, a idealização de emoções e ir para o que tem que ser feito.
né? Não adianta você ficar um ano ali idealizando uma coisa que você vai fazer, porque ela tem que ficar linda e maravilhosa. Se você não fizer, não vai adiantar nada. Então, ir pro 1 é você ir pra ação, é você fazer. Independente se tá bom ou não tá ainda. Se desligando desse padrão estético de que as coisas têm que ser super idealizadas para elas funcionar. E ir pra ação, vamos lá, né? Então, esse movimento de crescimento pro 1. Qual é o grande desafio aqui? É que mesmo sabendo disso, a gente não vai por aquilo que eu falei antes. A gente tem muita coisa armazenada no nosso padrão inconsciente. A gente tem muita informação armazenada ainda no nosso padrão inconsciente que não permite que eu faça essa mudança, que não permite que eu faça esse movimento, esse equilíbrio. E quando a gente consegue fazer isso daqui, e aí depois, quando a gente consegue equilibrar essa flecha, a gente consegue voltar pro 4 e a gente consegue ir pro 2 para as coisas positivas, pro amor, pra caridade. A caridade, inclusive, né, a virtude do 4. Deixa eu explicar aqui uma coisa sobre a caridade. Caridade, a palavra vem do grego. Cari é coração. Idade é doar-se. Essa é uma das grandes virtudes que estão na personalidade 4. Só que ela só surge, ela só realmente aparece depois do momento em que ele consegue encontrar e se conectar com a equanimidade. Se a gente dividir essa palavra difícil chamada equanimidade, equa vem de equalizar, regular. Inimidade vem de ânimo, de alma, de emoções. Então é equilibrar as emoções. Quando a gente consegue se conectar com a virtude da equanimidade, com a virtude de equilibrar as emoções, a gente consegue encontrar essa paz, essa completude que tanto a gente vive buscando em várias coisas. Essa paz, esse preenchimento desse vazio que parece que nunca preenche. A equanimidade, ela é como se preenchesse o coração. Ela simplesmente faz um preenchimento no coração do 4, tornando ele completo. É como na história do Patinho Feio, quando o Patinho Feio encontra os cisnes. Lembra da história do Patinho Feio? Ele era um cisne que foi colocado junto com os patinhos e passou a vida inteira se achando errado. A vida inteira achando que ele era diferente, a vida inteira se sentindo inadequado, a vida inteira achando que tem algo errado com ele. Aí a partir do momento em que ele olha e descobre que cisnes existem, ele vê que ele é um cisne e que ele é maravilhoso e que ele é incrível. Esse é o processo que acontece quando a gente encontra a equanimidade. É descobrir o quanto maravilhoso a gente é, o quanto a gente é incrível e só não está percebendo isso. Só olhando para a falta, olhando para os desafios, a gente não percebe isso. E quando a gente consegue equilibrar isso daqui, a gente consegue doar-se de coração aos outros. Então, a principal tarefa que eu quero que vocês façam aqui e que vai ficar com vocês até vocês encontrarem essa resposta é: qual é o seu dom único? O que você faz que ninguém mais faz? O que você faz que é seu? E como isso pode servir ao mundo? Como isso pode servir as pessoas? O 4 veio para esse mundo certamente para deixar uma mensagem única e especial. Só que a comparação faz com que ele fique tentando ser igual às outras pessoas. A comparação faz com que ele fique tentando ser o que ele não é. Fique tentando mostrar para o mundo algo que ele não é. E enquanto ele ficar nesse padrão, ele nunca vai conseguir encontrar isso aqui. Ele nunca vai conseguir encontrar o que é o seu dom único. A sua habilidade única e especial. Então, qual é o seu dom único? Busque escrever todos os dias uma qualidade sua antes de dormir, positiva, algo que você tem de habilidade, algo que você tem de bom. Escreva muitas, até que você encontre qual é o seu principal dom único, qual é a sua principal habilidade. Quando você se conectar com isso, você vai se conectar com a completude de ser 4
equanimizado, em equilíbrio das emoções, vivendo uma vida muito mais plena e muito mais completa. E é nessa ideia, gente, que eu desenvolvi o projeto da mentoria para a personalidade 4. Foi ao perceber que eu, através do meu conhecimento, através de tudo que eu já vivi, eu posso ajudar muitos 4 a encontrarem o seu cisne, né? A descobrirem o seu cisne que está aí dentro e se encontrar nesse mundo, se encontrar nessa forma de borboleta e não mais de lagarta. E a partir dessa borboleta voar muito mais alto. Então, esse projeto, essa mentoria foi desenvolvida com muito carinho. Eu vou contar um pouquinho para vocês agora de como ela vai funcionar, de como ela vai acontecer. E depois a gente volta para fazer o nosso exercício final do nosso workshop. Eu vou fazer uma breve introdução, na verdade, desse exercício final, que vai ser um exercício bem bonitinho. E depois vocês vão receber um áudio com esse exercício para praticarem quantas vezes você quiser. Então, quem tiver cadastrado na nossa lista de e-mail vai receber esse áudio desse exercício mais completo por e-mail para poder fazer várias e várias vezes para conseguir perceber esse seu talento natural, esse seu dom único, essa sua habilidade, né? Então, a nossa mentoria 4.0 para perfis 4 é um projeto em que vai ser específico para a personalidade 4 e também para quem quer aprender a lidar com perfis 4, mas o meu objetivo é fazer com que os 4 enxerguem coisas que eles não estejam enxergando, mas principalmente eu trouxe técnicas e exercícios de PNL, de Theta Healing, de Ho'oponopono, várias técnicas para esse curso, para essa mentoria, que vão trabalhar mecanismos inconscientes que estão bloqueando o perfil 4 e que ele não percebe. Então a gente vai trabalhar crenças de rejeição, crenças ligadas a estar bem ou feliz demais não é bom, crenças de autossabotagem. Tudo isso a gente vai trabalhar com exercícios, né, para desbloquear isso. A gente vai resolver. Deixa eu até pegar minha folhinha aqui que eu anotei o que a gente vai trabalhar em cada aula, que eu esqueci, gente. É muita coisa, são muitas aulas e eu esqueço de tanta coisa. Na verdade, vai ter 2 módulos que vão ficar gravados, né, que já vão ficar disponíveis e vão ficar gravados na plataforma, que vão ser módulos onde a gente vai falar sobre os perfis, as características, instintos. Você vai aprender a achar seu instinto dominante, seu instinto reprimido. Vai ter lá movimento de flechas, movimento de asas, vai ter tudo isso bem completo lá dentro, né? Vai ser um módulo que vai ficar gravado. Depois vai ter uma aula por semana, onde vão ser 9 ou 10 aulas, uma aula por semana que vai ser disponibilizada sempre no sábado de manhã. E aí nessas aulas vai ter todo dia um assunto específico e um exercício em cima desse assunto específico. Então a gente vai ter assuntos e exercícios para relacionamentos, né? Os grandes desafios do 4 nos relacionamentos afetivos, ciúmes, essa dificuldade de amor próprio. Então a gente vai ter aula sobre esse assunto, entender conscientemente esse assunto. Depois a gente vai ter um exercício que vai trabalhar inconsciente, destravando o que tem bloqueado, que impede, né, de você ser feliz no relacionamento, que você impede de você ser feliz nessa área da vida. Conflitos com o dinheiro, que muitas vezes é um grande desafio também para a personalidade 4, a autossabotagem em relação ao dinheiro, ao sucesso, ao ganhar mais, a abundância do universo. Então vai ter exercícios para a gente desbloquear questões com dinheiro, com trabalho, com tudo isso. Aí eu trabalho missão de vida. A gente vai trabalhar questões de peso, de corpo, de autoestima, porque isso também está no nosso subconsciente, gente. A gente armazena muita informação sobre peso para se proteger. Então a gente vai ter ferramentas para desbloquear algumas crenças que podem estar te atrapalhando em relação a peso, a corpo, a autoestima, saúde emocional, física. A gente vai trabalhar movimentos de flechas, vai trabalhar movimento de asas, mas tudo isso em nível subconsciente, não só consciente, porque eu falar pra vocês o que vocês têm que fazer, vocês provavelmente já sabem, gente. É só você pegar um livro e ler, você sabe o que tem que fazer. Você sabe o que tem que trabalhar. O grande desafio é que saber não adianta se eu não desbloquear o que tem travado no meu subconsciente, se eu não olhar para toda a minha história e não ressignificar algumas coisas que estão me bloqueando. Então eu preciso olhar para isso, eu preciso destravar isso para conseguir viver melhor, para eu conseguir ir para frente, para você conseguir dar esse salto. A gente vai ter vários exercícios também
liberando mágoas, ressentimentos, remorsos, culpas, tudo isso que a gente ocupa espaço dentro da gente. Então, as situações da vida do 4 normalmente sempre tem muita dor, né? Porque automaticamente, em função do padrão, tem muita dor, tem muito choque, tem muito trauma armazenado nessa personalidade, nesse perfil. Então, se não liberar esses sentimentos, essas raivas, essas mágoas, esses desafios, a gente vai ficar com isso armazenado. Então, a gente vai ter muitos exercícios para limpar essas informações, liberar isso, sabe? E isso deixa a gente mais leve. Só em um exercício que a gente faz, a gente já sai, parece que sai voando. A gente vai ter exercícios para acessar a nossa essência, para trabalhar essa equanimidade, para trabalhar esse equilíbrio, acessar esse nosso dom único, né? Essa beleza única de ser da personalidade 4, que é tão maravilhosa. Sou apaixonada pelos perfis 4, não por menos eu fiz um curso específico para perfis 4, gente, porque eu sou realmente apaixonada por essa forma de ser, por essa forma de ver a vida, por esse padrão. Existe muita beleza. Se você ainda não tá vendo, saiba que existe muita beleza. E essa beleza é o que transforma a nossa forma de ver a gente e ver o mundo. Então, você deve estar se perguntando como vai funcionar esse projeto e quanto ele vai custar. Então, vão ser 12 aulas que vão ser liberadas uma vez por semana e mais um grupo no Telegram. Esse grupo no Telegram, ele vai ser uma comunidade de perfis 4. Então você vai fazer parte de uma comunidade que vai falar a mesma língua que você, que vai falar da mesma forma que você entende, que vai te entender. Vocês vão colocar ali as dúvidas, eu vou responder as dúvidas de vocês, questionamentos, se vocês quiserem trazer problemas, desafios, a gente vai trabalhar ali naquele grupo respondendo isso. Então a gente vai ficar, enquanto o curso estiver em duração, que vai mais ou menos até a segunda semana de dezembro, a gente vai estar no grupo trocando informações, trocando ideias, falando sobre os desafios de C4 e as formas de melhorar isso. E a gente tem mais uma aula ao vivo no final do curso para tirar dúvidas, conversar, ver como foi o processo, ver o que precisa ser ajustado, né? Quais exercícios podem ser melhorados para vocês trabalharem ainda mais isso. Então, o valor desse curso, ele vai ter uma promoção por ser o primeiro, né? Essa vai ser a primeira mentoria para perfis 4. Então ele vai ter um valor, ele tá com um valor promocional de lançamento dessa oportunidade. E essa oportunidade vai ficar disponível somente por uma semana. Então a gente vai abrir as vagas hoje e vai ficar disponível por uma semana no ar, tá? Então durante essa semana você pode adquirir por esse valor promocional. Gente, as vagas são limitadas, porque eu não vou ter como dar atenção para todo mundo, então as vagas são limitadas. Assim que acabar aqui a live, já vai estar sendo disponibilizado o link aqui pra vocês, então garante logo a tua vaga se você quer participar, se você entende que tudo isso que eu falei faz sentido pra você, se você entende que você quer dar um próximo passo como perfil 4, se você entende que sim, tem coisas que te bloqueiam, que você já sabe, mas que você não tá conseguindo mudar, você percebe que eu posso te ajudar nesse processo, que esse treinamento pode te ajudar nesse processo, garante logo a tua vaga, porque elas vão esgotar logo. Gente, o curso vai ter o valor de 697, mas para essa turma de lançamento vai estar com uma promoção de 12 vezes de 38,68 no cartão. Vocês vão comprar por esse valor, você vai acessar o link, vai fazer a compra e automaticamente você já vai receber o acesso ao curso, a esse processo, onde vai ter os dois primeiros módulos gravados que já estão lá disponíveis, né, com características, com instintos, com subtipos, com tudo isso. E a partir do dia 17 começa a primeira aula, que é onde a gente vai começar uma aula por semana trabalhando todos esses pontos que eu falei. Vai ter nesse link ali também um vídeo que eu vou explicar cada aula, como elas vão funcionar. Então, aproveita, garante a tua vaga, garante o teu processo dessa mentoria, porque eu tenho certeza que vai ser incrível, gente. Eu tenho certeza que todo mundo que embarcar comigo nessa jornada vai sair da lagarta e se transformar em borboleta, como muitos dos meus alunos que eu já ajudei em treinamento presencial, em mentorias individuais, que eu já transformei muitas lagartas em borboletas. E eu quero levar você também para esse processo de borboleta, eu quero levar você também para esse próximo nível, para essa próxima fase. Então agora eu quero, para finalizar esse nosso workshop de hoje, eu quero que você
Pare tudo que tá fazendo, largue seu material e a gente vai fazer um exercício bem gostosinho pra você respirar, olhar pra dentro e a gente vai olhar um pouquinho pra você começar o seu processo de perceber quais são os seus dons únicos, quais são as suas habilidades únicas. Então, quero que você feche os olhos, respire fundo. Eu vou colocar uma musiquinha aqui pra você relaxar, né? Quero que você feche seu olho. Se não tiver num lugar que você possa fazer isso, faça daqui a pouco, mas fecha teu olho, relaxa. Respira bem fundo. Respira, solta. Traz tua atenção para aqui e agora. Traz tua atenção pro agora. Respira. Quero que você sente, conforme o ar vai entrando, você sente teu peito expandir. Solta. Relaxa. Percebe que a energia do quadro fica muito localizada aqui no coração. Você pode colocar a sua mão no seu coração. E ao colocar a sua mão no seu coração, eu quero que você perceba a sua respiração. Mais profunda. Eu quero que você olhe em volta, de olhos fechados. Quero que você olhe para a sua vida. Quero que você olhe para o momento que você está vivendo agora. Quero que você encontre o seu maior desafio. Quero que você olhe para o seu maior desafio, que você considere o seu maior problema. Quero que você imagine que você está olhando para ele. Você cria uma figura desse problema. Quero que você olhe bem nos olhos dessa figura e que você pergunte para ele: o que você quer me ensinar para que você possa ir? Observe se você já conseguiu chegar numa resposta. Se você não conseguiu, não tem problema, você faça várias vezes. Até que você chegue nessa resposta. Quando você entendeu qual é o aprendizado que você tem que ter com esse problema, qual é o que você tem que aprender com isso, quero que você olhe mais profundamente, lá para dentro de você. Quero que você internalize esse aprendizado. Que você traga essa informação desse aprendizado lá para dentro do seu coração.
E agora eu quero que você olhe para aquele problema e diga que ele já pode ir, que você já aprendeu, que ele está liberado da sua vida. Quando você viu que ele já está indo embora, já te deu tchau, já foi, você respira bem profundamente e abre os olhos. E vai voltando pra cá. Devagarinho. Esse é um exercício para você fazer várias vezes. Até você trabalhar esse desafio, esse problema e deixar ele embora da sua vida, deixar ele para outro lugar. E para finalizar o nosso workshop, eu quero te dizer que eu estou muito feliz em estar concluindo esse workshop. Estou muito feliz em que você assistiu, que você está aqui, que você dedicou esse seu tempo para aprender ainda mais sobre essa personalidade linda que é o 4. E agradecer muito a sua presença. E te dizer que tudo isso que eu tô te passando aqui, tudo isso que a gente vai trabalhar dentro da mentoria, são coisas que eu aprendi na vida, foram coisas que eu aprendi muito mais vivendo, experimentando, do que no que eu estudei. São vivências, são experiências que eu levei muita cabeçada para aprender, que foi muito dolorido para aprender. E eu quero te dizer que não precisa ser assim, que a gente pode aprender de um jeito mais fácil, de um jeito mais leve. E é por isso que isso vai existir, para que você possa aprender de um jeito mais leve, mais fácil, que não precise passar por todas essas cabeçadas para aprender, que não precise passar por todos esses desafios para aprender. Então eu espero de coração ver muitos de vocês lá dentro da mentoria, onde eu vou me dedicar especialmente a vocês. E quem não estiver, que siga e continue aqui no Instagram, porque sempre vai ter muito conteúdo com muito coração de 4 para cada um de vocês. Um beijão, mandem essa aula que vai ficar disponível por uma semana para todo 4 que você conhece, para ele assistir, para ele entender um pouquinho mais como é a vida de um 4. Um beijão e até mais!